E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Nesse vídeo a gente vai estudar brevemente o período do governo constitucional de Vargas, ou seja, o momento que ele governa o país com base em uma carta constitucional, certo? Então galera, o vídeo de hoje não tende a demorar muito. Mas olha só, se vocês lembram, na última aula vimos que a consolidação do governo de Vargas e a formação da Constituinte foram momentos de muita agitação ideológica. E de 1934 até 1937, que é o período que dura esse governo constitucional, essa agitação ideológica política só aumentou, beleza? Então olha só, esse período do governo Vargas ele foi marcado por essa polarização ideológica que, como a gente já viu na última aula, marcava também a cena internacional, beleza? Nós vimos também, moçada, que alguns movimentos políticos e ideológicos estavam buscando maior participação no cenário político brasileiro. Um desses grupos era a Ação Integralista Brasileira, a UAIB, também conhecido como Camisas Verdes. De modo geral, o grupo foi fundado em 1932, ainda durante o governo provisório de Vargas. E se vocês lembram, eu falei que um dos seus principais líderes, talvez o líder de maior ressonância do grupo, era o jornalista e escritor Plínio Salgado. Então, galera, a Ação Integralista Brasileira ela cultivava ideais antiliberais, antissocialistas e defendia um governo forte e autoritário, com muitas inspirações nos fascismos europeus. E quem participava desse grupo? De modo geral, participavam membros da classe média, latifundiários, significativa parte da burguesia nacional, parte da Igreja Católica e parte dos militares também, certo? Então era um grupo que tinha bastante adesão social. Por outro lado, especificamente à esquerda, temos a formação ainda em 1935 da Aliança Nacional Libertadora, para os íntimos, a ANL, que era de modo geral uma frente antifascista que representava um programa de caráter popular e que defendia a reforma agrária, por exemplo, além da nacionalização das empresas estrangeiras, a defesa das liberdades individuais e o combate a doutrinas totalitárias de extrema-direita. E quem fazia parte? Bom, temos aqui liberais, socialistas, comunistas e antigos membros do tenentismo. Moçada, o tenentismo ele acabou sendo dissolvido após a Revolução de 30 em algumas reformas militares. Então alguns grupos militares foram para grupos de esquerda e grupos de direita, certo? Então tinha militares participando no AIB, que era a parte da extrema-direita política naquele contexto, e tinha grupos militares, antigos tenentes, participando da ANL, grupo, portanto, de esquerda, certo? Um desses militares sempre lembrados a participar da ANL era o Carlos Prestes. Galerinha, a ANL chegou a contar com aproximadamente 400 mil membros. Esse crescimento da organização, somado a constantes manifestações populares, acabava assustando as autoridades, principalmente a elite nacional. Beleza? A resposta do grupo, ou seja, dos militares e dessa elite política nacional, foi uma amostra grátis do autoritarismo. O general Eurico Gaspar Dutra promoveu punições aos militares que participavam da ANL e no dia 11 de julho de 1935, Vargas determinou o fechamento da organização e a prisão de vários membros do grupo. Então o que a gente tem que entender? Para a esquerda, o fim da ANL foi também o fim da participação política de modo significativo, de modo legítimo. E é dessa forma que alguns líderes políticos passam a radicalizar a participação política da esquerda no contexto nacional. E é nesse contexto que teve início, ainda em 1935, a chamada Intentona Comunista, que foi, de modo geral, um levante militar que mobilizou tropas de algumas regiões do país. Como não rolou grande adesão ao movimento, ele foi rapidamente reprimido pelo governo Vargas, certo? Moçada, chegando em 1937, já se iniciavam ali as articulações para as novas eleições presidenciais, que nesse contexto ainda não poderia haver a reeleição de Vargas. Vamos lembrar que quem cria a reeleição é o Fernando Henrique Cardoso, lá na década de 1990, beleza? Então, para as eleições, algumas figuras preparavam uma candidatura, como por exemplo, pelo Partido Constitucionalista, havia-se o interesse de lançar o paulista Armando de Sales Oliveira. Por outro lado, a Ação Integralista Brasileira queria lançar
nada mais nada menos que Plínio Salgado para concorrer no cargo de presidência. Já o governo queria apostar no ex-ministro José Américo de Almeida. Por outro lado, perceba que nessa pauta das eleições a gente vê Vargas um pouco afastado desse momento. Por quê? Getúlio Vargas já organizava um golpe de Estado. Amparado principalmente por militares, Vargas utilizou do discurso de combate ao comunismo para se manter no poder, na verdade para quase perpetuar um poder. Ele divulgou um suposto plano comunista de invasão ao território brasileiro, o famoso Plano Cohen. O ardiloso plano consistia basicamente no desencadeamento de uma revolução comunista no país. Naturalmente, a elite brasileira, junto com a classe média, tremeram na base e apoiaram cegamente as medidas propostas, ou melhor, impostas por Getúlio Vargas. Ah, professor, quais foram essas medidas? De modo geral, moçada, no dia 10 de novembro de 1937, a Câmara dos Deputados e o Senado foram fechados, por ordem do próprio governo, e uma Constituição foi apresentada à nação, o que nos mostra que Vargas já tinha em mente dar um golpe de Estado, já que ele tinha uma Constituição pronta naquele momento. Vamos lembrar que para se construir uma Constituição, normalmente precisa-se de uma Assembleia para que muitas pessoas possam construir essa Constituição, certo? Por fim, nesse contexto, as eleições previstas para 38 foram suspensas e o Brasil mergulhava em mais uma ditadura, dessa vez a do Estado Novo. Mas infelizmente não seria a última, certo? Mas esse é um assunto, claro, para a próxima aula, que a gente vai trabalhar sobre o Estado Novo. No mais, galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e tchau! Até o próximo vídeo!